A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 12, 14, que está aí na frente, na capa aí do seu boletim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse hino que cantamos, vem Senhor Jesus, nós queremos vê-lo. Mas esse verso está falando que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, é interessante, aí envolve várias coisas que vai talvez além da nossa compreensão, mas é um verso que é um desafio para as nossas vidas. Tá? É um verso que é um desafio para as nossas vidas. Seguir a paz com alguns. É isso que está aí na capa do seu boletim? Seguir a paz o quê? Com o bandido, com o incrédulo, com o trapaceiro. Estão incluídas essas pessoas ou não? Irmãos, está incluído ou não? Está. Não interessa quem, seguir a paz com todos. Por isso que Paulo mesmo escreveu, diz: quando depender de vós, tende paz com todos. Se depende de você, é para você seguir a paz. Mas o outro talvez não vai querer. Então envolve várias situações que nós temos que parar e pensar um pouco em nossa vida. Como vamos agir, como vamos caminhar, o que vamos fazer. Mas nós fomos deixados neste mundo, como cristãos, para fazermos diferença no meio deste mundo incrédulo. Não é no meio do mundo cristão. Entre nós, como cristãos, somos iguais. No mundo lá fora, nós somos diferentes. Somos nova criatura. Entendem? É isso e esse tipo de vida que nós temos que viver. Irmãos, isso não é fácil. Não é fácil. Mas vamos orar mais uma vez antes de continuarmos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado porque podemos estudar a Tua palavra, sermos desafiados pelo Teu Espírito e aplicar essas verdades em nosso coração, em nossa vida. Pai, nos dê sabedoria para que nós possamos experimentar o que é ter uma vida de paz, mesmo num mundo tão conturbado, tão difícil. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, que habita em nós, que Ele tenha liberdade de abrir a nossa mente e nos dar entendimento quanto a essas verdades que estaremos mencionando nessa noite. Agradecemos pelo privilégio de juntos podermos aprender do Senhor. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. E hoje nós queremos viver uma vida de paz numa área que é talvez a mais difícil para o ser humano. A mais difícil para o ser humano. É quanto ao nosso falar. Nosso linguajar diário. Não é aquele linguajar aqui na igreja. É o nosso linguajar diário. Onde nós estamos. Que tipo de palavras saem da nossa boca? São palavras puras, palavras santas, palavras que edificam. Que tipo de palavras saem? E tem um verso aí que eu coloquei logo depois aí no início do seu estudo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É interessante os dois resultados dessa palavra, não é?
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma. O que é que menciona aí? Doces para a alma. Então, para aqueles que estão em paz, é alegria. Mas aí está falando também medicina para... Irmão, você já pensou que as tuas palavras podem ser usadas pelo Senhor como medicina? Para alguém que está doente, o Senhor pode usar a sua vida para levantar essa pessoa, para desafiar e animar essa pessoa, para levar essa pessoa a fazer diferença onde ela está. Medicina para o corpo, irmão. Não é só doce para a alma, para aquele que está tudo certinho, mas aquele também que está com a vida irregular, a vida talvez torcida, ela serve como medicina. Medicina para o corpo. São as palavras agradáveis. Irmãos, é fácil nós conversarmos com alguém que amamos, falar boas palavras. Mas que tipo de palavra sai da nossa boca quando estamos conversando com alguém que é difícil, irritante e que tira a alegria da nossa vida? Quais são as palavras que nós pronunciamos? Como estamos vivendo a nossa vida a este respeito, irmãos? Como estamos vivendo? Para isso, nós queremos ver alguns aspectos importantes aí neste verso. Tá? A santidade nos leva a abandonarmos o linguajar do mundo para utilizarmos a linguagem dos céus. Então, a santidade no falar leva você a deixar o linguajar natural deste mundo para usar o linguajar dos céus. A língua dos céus que está realmente descrita aqui, ó, neste livro. Aqui está tudo que você precisa falar. Entende? É aqui que nós temos que buscar orientação. O que falar, quando falar, como falar, por que falar. É neste livro. Não é em qualquer outro lugar. Entende? É na palavra do Senhor. Por isso nós precisamos primeiro conhecer as verdades do falar antes da nossa conversão. Antes de alguém ser salvo, como é o natural da sua conversação. Tá? Primeiro manifestavam nossa insensatez. Tá? Manifestava nossa insensatez. Provérbios 15:2 diz assim, olha, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Irmãos, o linguajar de alguém que não conhece normalmente Jesus Cristo antes da nossa conversão era natural ter um linguajar estulto, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E o triste é que nós muitas vezes vemos cristãos vivendo uma vida insensata. Um palavreado que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, com a verdade. Entende? Só fere, só machuca, só destrói. Em segundo lugar, era usada como arma para a destruição. Salmos 52, 2 e 4, verso 2 e 4 diz assim, olha, a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Irmãos, isso é o natural de um homem que não conhece a Cristo. Nem todos que não conhecem a Cristo, muitos deles têm controle ainda da sua língua. Mas isso não pode ser real na vida de um cristão. Alguém que diz que já creu em Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Não, esse linguajar não pode ser mais natural em sua vida. Sua língua urde enganos, planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta.
Em terceiro lugar, tinha a mentira por preferência. Aí não é o verso 2 e 3, conforme está no seu boletim. É o verso 2 e 4, é o verso 3, tá ok? É o verso 3. E o verso 3 diz aí, Salmo 52, 3. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Preferes mentir do que falar retamente. Irmãos, isso não pode ser o linguajar do cristão. Esse é um linguajar natural de alguém que não conhece a Cristo. Então, verifica na sua vida, no seu dia a dia. Você prefere contar mentira ou falar a verdade? Paulinho, por que você demorou tanto para chegar em casa hoje? Ah, é que o carro furou o pneu. Mas por quê? E é o normal aí fora, irmãos. Ah, não. Ah, por que você demorou a chegar em casa hoje, meu bem? Ah, eu encontrei com um amigo e fiquei conversando e esqueci. Irmãos, como é o nosso linguajar? Prefere mentir do que falar a verdade? Um cristão, irmãos, não precisa ter medo de passar vergonha por falar a verdade. Ele deve ter medo de passar vergonha por mentir, não por falar a verdade. Só que isso não é fácil para ninguém. Nós temos que parar e pensar um pouquinho na nossa vida. O quanto de verdade nós falamos um para o outro. Principalmente o esposo para a esposa para o esposo, os pais para os filhos para os pais. Quanto de verdade é real. Ou procuramos inventar historinhas nas nossas conversas. Em quarto lugar, manifestava a realidade do nosso coração. Mateus 12, 34 diz assim, olha, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, o que tem enchido o nosso coração? É este livro ou é o linguajar deste mundo aí fora? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Com o que cada um de nós estamos enchendo o nosso coração no nosso dia a dia, irmão? Com o que estamos enchendo? O que realmente nós estamos colocando aqui dentro de nós? De verdade. A boca fala do que está cheio o seu coração. Isso, irmãos, é uma coisa natural para alguém que não conhece a Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Mas não deve ser natural, irmãos, para alguém que já disse, eu creio, eu aceito. Já foi feito nova criatura. O Senhor o transformou, fez dele uma nova criatura. Irmãos, como realmente nós estamos manifestando a vida cristã no nosso dia a dia com o nosso falar. E aí, mas essa aí é a primeira parte. Como velho homem, como velha criatura, mas aceitamos a Cristo, então nosso linguajar agora deve ser diferente. Por isso, nós precisamos conhecer as transformações produzidas após a nossa conversão. Então, quais foram as transformações produzidas pelo Senhor na nossa vida quanto ao nosso falar, de um para o outro? Irmãos, estamos falando aqui, principalmente nós como cristãos, um para o outro. Mas aí um pouquinho mais. Mas como eu fico triste ver muitas vezes, saber muitas vezes e ouvir muitas vezes de esposa mentindo para o esposo, do esposo mentindo para a esposa. E a palavra de Deus diz que se os dois estão casados, os dois são o quê? Uma só carne. Uma só carne. Mas como que a verdade tem que fazer parte da nossa vida? Irmãos, na vida de um casal,
irmãos, na vida de um casal, não pode ter segredos. Do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, não existe segredos. Se tem alguma coisa que você, como esposa, não pode falar com o seu esposo, está errado. E o esposo, se tem alguma coisa na sua vida que você não pode compartilhar com a sua esposa, está errado. Entendem? Entre nós, como irmãos no corpo de Cristo, logicamente nós temos limites. Mas entre o esposo e esposa, irmãos, não pode haver limites quanto a segredos. Por isso nós temos que ter uma vida aberta, digna de quem somos. Somos um só corpo. Entende? Um só corpo. Já mencionei domingo passado de manhã que filhos para os pais, o homem, filho homem, ele tem que confiar completamente no seu pai e abrir o seu coração. Filha mulher não devia ter nenhuma dúvida de abrir o seu coração para a mãe. Entende? Se tem algum segredo na vida do filho que não pode falar com o pai, ou da filha que não pode falar com a mãe, tem alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa fora do lugar. Irmãos, então, o que vamos estar falando é para todos nós. É para mim, para você, para o cristão, para aquele que conhece a Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. E a primeira coisa que precisamos aprender, se formos transformados, irmãos, é aprendendo sobre o poder da língua. Nós temos que aprender sobre o poder da língua. E a referência que está aí no seu boletim também, eu cometi vários erros aí, tá? São 4 erros de referência aí. Os irmãos me perdoam, mas eu passei para o irmão que ia fazer o boletim, eu acho que eu não verifiquei, foi 4 erros, tá? A referência é Tiago 3, 8 a 10. Não é 1 Pedro igual está no seu boletim, tá? É Tiago, capítulo 3, versos 8 a 10, tá ok? Diz assim, olha, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas nós, como cristãos, temos que saber a verdade sobre a língua, a nossa boca. Tá? E o texto aí é real. O verso 9, Tiago diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago está dizendo, meus irmãos, isso não é bom. Não é conveniente que essas coisas sejam dessa maneira. Irmãos, e a língua realmente tem poder. Entende? Tem poder. E vê como que nós precisamos depender do Senhor para controlar o nosso falar. Irmãos, o nosso falar como cristão. Em segundo lugar, aprendendo a disciplinar o nosso falar. Então, se ela tem um poder que é terrível, nós temos que aprender a disciplinar a nossa língua, o nosso falar. Tá? E a referência aí também está errada. Tá? Falta um verso aí. Aí só está o verso 3, o verso 4, eu acho que tem também o verso 3. Escolhendo o que falar. Tá? Efésios, capítulo 5, verso 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Irmãos, vejam o que Paulo diz. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe,
nem palavras vãs ou chocarrices. A palavra chocarrice é aquele que faz brincadeirinha com a vida moral. Tá? Faz brincadeiras, é gozação. Pega a parte moral e faz só gozação com essas coisas. E ele continua, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Irmãos, em vez de usar a sua língua, quando vem esse desejo de falar coisas que você sabe que não agrada a Deus, não agrada a ninguém, é para você fazer o quê? Inverte, mude, transforme. É ações de graças. Antes, pelo contrário, ações de graça. Irmãos, é fácil controlar a língua? Não é. Como é fácil nós darmos respostas que ferem, respostas que machucam, respostas que destroem. Quando nós devíamos falar com amor, falar com carinho, falar com respeito. Entendem? Irmãos, uma vida santa no falar, irmãos, não é para molengas, não. Um crente covarde não é capaz de controlar a sua língua. Porque ele sai ferindo todos e todo mundo. Nós temos que aprender a controlar quem nós somos. Nós temos que aprender. Em segundo lugar, escolhendo a quem imitar no falar. Efésios 5:6. Encontramos essas palavras. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavras vãs, irmãos, são aquelas palavras que não têm motivo, não têm razão, não está edificando, não está exortando, não está alimentando, não está desafiando ninguém. Palavras sem razão. Palavras vãs. Mas por que falamos o que falamos? O que nos motiva a falar as coisas que falamos? Irmãos, a quem realmente nós vamos imitar? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em terceiro lugar, escolhendo falar para a edificação. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é uma palavra suja, uma palavra que não edifica. Nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, por que falamos o que falamos? O que nos motiva a usar o linguajar que nós usamos? Entendem? Dentro de casa, no serviço, na rua, quando encontramos com amigos, quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras que edificam? Palavras que fortalecem, palavras que desafiam outras pessoas a mudar de vida? Ou nós não estamos nem aí com o que sai pela nossa boca? Sabe, irmãos, nós temos que trabalhar a nossa vida para fazermos diferença onde nós estamos. E ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra que não edifica. Nenhuma palavra que não transmita graça. Nenhuma. Em segundo lugar, aprendendo a ser prudente em nosso falar. Primeiro, aprendendo a ouvir. Se queremos ser prudentes no nosso falar, nós temos que aprender a ouvir. Provérbios 18:13 diz assim, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Quando alguém vem falar com você, dê ouvidos. Porque responder antes de ouvir o que o outro tem que falar, a palavra do Senhor está dizendo que é estultice e vergonha.
Nós temos ouvidos para ouvir ou nós só queremos falar? Não estamos nunca prontos a ouvir. Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você diz eu sou um cristão e você não refreia a sua língua, irmãos, refrear quer dizer o quê? Quando você pisa no freio, você o quê? Freio. Então refrear é o quê? Pisar de novo. É freia e freia de novo. Não é só uma vez. É pelo menos 2 vezes. Freia e daí você pisa de novo, você está refreando. Irmãos, e assim é para ser com a língua. Sabe, uma das coisas que eu aprendi no passado, quando eu quero falar uma palavra que eu sei que não vai ser útil, morde na danada. E você vai ver que muda um pouquinho. Você vai sentir dor. Entende? Refreie a sua língua. E isso não é fácil, irmãos. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se você diz que é um cristão e você não consegue brecar a sua língua, a sua religião, o que você está dizendo é o quê? É vã. Não tem valor nenhum. Nem para você, nem para Cristo e nem para aqueles que estão ao seu redor. Vamos ver porque nós temos que aprender a controlar essa boca, controlar a língua que temos, as palavras que saem por essa boca. Irmãos, mas para isso nós temos que primeiro aprender a ouvir. Em segundo lugar, aprendendo a falar o necessário. Falar o necessário. Provérbios 10:19 diz assim, olha, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Irmãos, estamos transgredindo ou estamos agindo com prudência no nosso falar, com a nossa boca? Viver uma vida santa, irmãos. Ter uma vida que faz diferença como ser humano neste mundo. É aprender realmente a refrear a língua. Controlá-la, mudá-la. Para que as nossas vidas possam fazer diferença na vida de outros. Para que pessoas possam buscar-nos com conselho, com ajuda, muitas vezes. Porque nós estamos prontos primeiro a ouvir, para depois falar. Depois falar. E em terceiro lugar, aprendendo como utilizar o nosso falar. Como vamos usar a nossa conversação. Primeiro, falando ao próximo, né? Aprendendo a falar ao próximo usando a verdade. Já mencionamos isso um pouquinho, mas é falando ao próximo a verdade. Quem é o mais próximo do Paulinho? É a Silvia. É fácil de ouvi-la, né? Reginaldo? Irmãos, cada um de nós, quem é o mais próximo de você? Usando a verdade. Efésios 4:25 diz assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora, irmãos, já pensou? Entre nós, é para nós deixarmos a mentira e falar a verdade. Agora imagina entre homem e mulher que não é nem próximo. É o quê? É um. Os dois é um. Irmãos, essa verdade, irmãos, tem sido real na nossa vida? Ou tem sido mentira na sua vida? Irmãos, temos realmente usado a verdade entre nós, irmãos? A verdade realmente é que faz diferença
nos nossos relacionamentos? Ou só estamos vivendo e andando e caminhando, não estamos nem aí com aquilo que falamos? Mas não pode ser assim. Isso não é vida cristã. Isso não, irmãos, isso, sabe, isso aqui você vai ver o preço. Você vai ver o preço das suas palavras, irmãos. É o dia que estiveres diante do seu Senhor. E nós cantamos esse hino, querendo ter esse encontro com nosso Senhor. Mas é por isso que naquele dia, muitos vão se afastar dele envergonhados. Porque não viveram, a vida dele vai ser tão real diante das coisas, que ele vai sentir vergonha de ser quem ele é, mesmo sendo um cristão, estando no céu. Irmãos, envergonhado. Diz o texto lá em Coríntios também que se as obras de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Irmãos, como têm sido nossas palavras? Como estamos vivendo, falando a verdade uns com os outros? Nós temos medo da verdade. Parece que os crentes dos nossos dias têm mais medo da verdade do que da mentira, irmão. A mentira você só pode enganar pessoas aqui, mas você não vai enganar o Senhor da sua vida. Você não vai enganar a Jesus. Você não vai enganar aquele que conhece o teu coração. E você um dia terás que prestar conta de todas as palavras que sair da sua boca. Todas. E como estaremos naquele dia? Irmãos, sabe, essas palavras não é só para desanimar você, é para desafiar você a viver uma vida diferente no mundo em que nós estamos vivendo hoje. É hoje que este mundo está precisando de crentes que façam diferença onde estão. Não tem medo da verdade, tem medo, corre da mentira, mas foge para a verdade. Mas parece que tem crentes que estão fugindo da verdade e correndo para a mentira. Mas não pode ser assim. Nós, como cristãos, não podemos ter esse tipo de vida. Em segundo lugar, usando palavras de bondade, usando palavras de bondade. Isaías 54, veja o que diz esse verso. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade do coração das pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes estão deixando elas abatidas, desanimadas. Mas a boa palavra eleva a sua alma, o alegra, o desafia, faz ela sentir que há esperança, que ela também pode vencer. Irmãos, é essa palavra que tem que estar saindo da nossa boca, entende? Palavras de bondade, irmãos, palavras de bondade. Em terceiro lugar, usando palavras flexíveis. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso aqui é aplicado principalmente entre pais e filhos, filhos e pais. Como que os pais respondem aos filhos quando recebem uma palavra que não devia receber. Responde com dureza, com aspereza ou com palavras brandas. Irmãos, como têm sido as nossas palavras? Palavras flexíveis que faz pessoas realmente sair da ira, ou são palavras que aumentam a ira para aquele que está nos ouvindo?
quando respondemos e falamos com alguém que está realmente sem domínio de si. Irmãos, essa pessoa é capaz de acalmar-se ou ela vai ficar ainda mais irritada? Irmãos, como é? Que tipo de palavras tem saído da nossa boca? Que tipo de palavras? Palavras flexíveis. E, em quarto lugar, usando palavras agradáveis. Palavras agradáveis são como um favo de mel, que é o verso que nós vimos no início. Doces para a alma, medicina para o corpo. Irmãos, alegra o coração e cura doenças. Palavras agradáveis, palavras agradáveis. Segundo lugar, falando da justiça, Salmos 35, 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Irmãos, quando falamos, as nossas palavras são palavras que revelam, mostram a justiça de Deus ou procura só cobrir, inventar coisinhas. Em terceiro lugar, falando do Senhor, Salmos 145, 11, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Em quarto lugar, falando como nova criatura. Cada um que já aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida, você foi feito nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o seu linguajar também tem que ter sido transformado. Antes era um linguajar que não edificava, agora deve ser um linguajar de diferença. Em primeiro lugar, sendo autênticos. 2 Coríntios 5,17, que é o verso que já temos usado. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, das coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Salmo 119, 42. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Irmãos, o salmista aqui vai direto. Saberei responder ao que me insulta. É aquele que está me insultando, me irritando, querendo tirar a minha paz, a minha segurança. Irmãos, como temos respondido a esse tipo de pessoas? Nós temos que ser autênticos. Como? Pois confio na tua palavra. Irmãos, o quanto conhecemos da palavra do Senhor para podermos dar respostas corretas àqueles que nos insultam, àqueles que nos irritam, àqueles que tiram, parece, o chão debaixo dos nossos pés. Como estamos dando? Que tipo de resposta temos dado? Somos autênticos ou estamos mentindo? Tendo respostas corretas. O verso aí também está errado, tá? Não é esse verso aí. É o verso 15. Da 1 Pedro 3,15. Diz assim, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir da razão, né? Vos pedir razão da esperança que há em vós. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. As pessoas realmente têm visto esperança em nós? A esperança de vida eterna que temos, irmãos, é real. A esperança que temos que o nosso Senhor vai voltar para nos buscar é real em nossa vida. Nós temos resposta para as pessoas que nos indagam a este respeito. Irmãos, como a nossa vida tem manifestado a realidade da esperança que nós dizemos que temos. Irmãos, se chegasse aí um terrorista ali atrás e com a bomba e falar, vou explodir tudo aqui, agora.
Quantos irmãos ficariam sentados sem vida? Quantos ficariam sentados sem medo? Entende? Você tem esperança realmente que você tem vida? Você tem esperança que se chegar um terrorista ali com a bomba, e se ninguém aqui chegou ao momento da morte, aquela bomba vai explodir? Mas Deus está no controle, irmãos, ou não está? Confiamos realmente que o Senhor é que manda? Ele tem o controle ou não tem? Entendem? Por isso que já mencionei para os irmãos também. Irmãos, eu tenho orado e oro sempre, Senhor, não deixe ninguém, um bandido chegar, um assaltante, e pôr um revólver na minha cabeça e dizer que me dá o celular, senão eu te mato. Irmãos, ele vai estar encrencado. Porque, irmãos, eu tenho segurança absoluta que o meu Senhor está no controle dessa vida. Não cai um fiozinho de cabelo dessa cabeça sem que Ele permite. Então, um homem pode tirar a minha vida sem a vontade do Senhor? Mas ninguém pode. Você é imortal. Mas essa é a esperança que você tem? Essa é a esperança que você tem? Mas como vivemos a vida cristã, irmãos? Temos confiança que o nosso Deus é que está no controle de todas as coisas? Ou somos nós que achamos que temos? Irmãos, nós não controlamos nada. Irmãos, nada. Entende? É o Senhor que tem o controle da minha vida. E ninguém, irmãos, ninguém, nem eu, posso tirar essa vida sem que Deus permita. Sem chegar o momento de acontecer. Mas essa é a confiança que eu tenho no Deus que eu tenho crido. E é isso que Jesus faz na vida de cada um dos irmãos. Mas que palavras de esperança nós temos para falar para as pessoas? Caminhamos neste mundo com confiança que o nosso Deus tem o controle, ou somos nós que controlamos? Porque fazemos o que fazemos, tendo respostas corretas. Efésios 5,19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, com alegria, com prazer, com verdades que elevam o espírito, fortalece a alma e desafia-nos para continuar caminhando e fazendo o que nós temos que fazer. Mas, como tem sido a nossa boca? Como tem sido, para o que tem servido a sua boca, a sua língua? É para revelar essas verdades ou você nem está aí com todas essas verdades? Irmãos, viver uma vida santa no linguajar não é fácil, mas não é impossível. Porque o Deus que nós temos, irmãos, Ele é capaz de controlar a nossa vida. Se nós a entregamos em suas mãos, se nós dependemos dEle e confiamos que Ele tem o controle. Ele tem o controle. E em terceiro lugar, sendo vigilantes em nosso falar. Salmo 141, 3 diz, põe guarda, olha, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós temos que estar orando, pedindo, Senhor, guarda a minha boca, porque eu sou capaz de falar, machucar, ferir, destruir vidas. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Protege o meu falar. Entende? Vigia a porta dos meus lábios. Mas essa tem sido a nossa oração. Cada um dos irmãos sabe como tem sido o seu falar.
o que o seu linguajar tem produzido dentro da sua família e fora da sua família. Nós vamos buscar no Senhor, porque nós, por nós mesmos, conforme Tiago diz, não somos capazes de controlar a nossa luta. Mas o Senhor, como guarda, o Senhor, como vigia, irmãos, Ele pode nos dar a capacidade de dominar, de controlar, entende? O nosso falar. Ele é capaz de usar as nossas vidas, a nossa boca, para produzir o que Ele quer, não o que nós queremos, não o que nós desejamos. Mas a nossa vida tem e precisa fazer diferença no nosso linguajar onde nós estamos. É fácil usar o linguajar santo aqui dentro da igreja. Mas qual é o seu linguajar lá fora com seus colegas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador? Qual é o seu linguajar com aqueles que você sabe que tem uma vida toda torta? Que diferença o seu linguajar tem feito na vida de outras pessoas? É a decisão que cada um de nós precisamos tomar, sendo vigilantes em nosso falar. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmão. Ele diz, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas esse texto é um desafio na minha vida. Porque Paulo deixou, o Senhor usando Paulo para escrever, deixou bem claro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, que nós sabemos que é o nosso coração. A boca fala do que está cheio o seu coração, do que está cheia a sua mente. A sua mente está cheia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. Com o que, irmãos, temos enchido a nossa mente? Com o que o nosso coração está transbordando? Com o que? Irmãos, essa é a razão porque muitos crentes não conseguem controlar a sua boca, porque a boca fala do que está cheio, o coração. E o seu coração, se estiver cheio dessas coisas, é isso que vai sair dele. Mas se essas coisas não estão enchendo o seu coração, vai sair aquilo do qual ele está cheio. E para complementarmos, encerrarmos aí, voltando novamente ao nosso verso introdutório, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, irmãos, e o texto é bem direto, ninguém verá o Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 14 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, sem sujeira, santo e irrepreensíveis. Irmãos, como você está esperando o teu Senhor? Uma vida santa quanto ao seu linguajar, ou você nem está aí por essas coisas? É uma decisões que nós temos que tomar. E é o irmão, cada irmão aqui que tem que decidir. Um não vai decidir, eu não escolho para minha esposa não escolhe por mim. Mesmo nós sendo um só corpo. Eu tenho que decidir e ela tem que decidir. Porque mesmo sendo um só corpo, nós temos duas bocas. E essas duas bocas, se não cuidar,
elas entram em atrito o tempo todo. Irmãos, como estamos vivendo uma vida de santidade enquanto estamos de passagem por este mundo? Quanto ao nosso linguajar diário. E esse é o desafio que eu faço para os irmãos. Ao sair daqui, não é nem durante a semana, ao sair daqui, alguns dos irmãos talvez já vão enfrentar alguns momentos de querer dar uma resposta que não devia ser dada. Talvez alguém vai te chamar a atenção para alguma coisa que você não gosta. Qual será a resposta que você terá? Então, pense e decida, confiando que o Senhor tem o controle da sua vida e Ele pode controlar a nossa boca. Que o Senhor oriente, direcione e guie os irmãos a cada passo, para que as nossas vidas façam diferença também, irmãos, não só aqui dentro, mas lá fora também, onde nós estamos, a maior parte do tempo do qual nós vivemos. Que o Senhor os abençoe e os guie. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos. Obrigado porque somos exortados pela Tua palavra. E, ó Pai, é ela que nos desafia. E é ela também que nos orienta como agirmos. E que nós tenhamos coragem de confiar no Teu Espírito que em nós habita. Para que Ele tenha liberdade, ó Pai, de nos chacoalhar, nos orientar e nos guiar. Como nós vamos estar falando ao nosso próximo a cada momento. E que as nossas palavras realmente sejam agradáveis. Ó Pai, que realmente vai produzir aquilo que o Senhor quer na vida de outras pessoas. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado juntos. E pelo tempo que teremos retornando para os nossos lares. Por essa semana que o Senhor coloca diante de nós. Que a cada momento nossa boca possa estar fazendo diferença para o Senhor, onde nós formos colocados. Obrigado pela confiança, pela certeza que o Senhor nos dá de vida, ó Pai, pela qual nós podemos continuar fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém.